elas não são lógicas como nós gostaríamos que fosse. Então Jesus vem, chama os seus discípulos e dá-lhe uma ordem ilógica. Os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Jesus, a galera precisa ir para um lugar para se alimentar. Então despede-as para que dê tempo para elas prepararem ou chegar em algum lugar para preparar alimentos para elas. Aí Jesus olha para eles e diz assim: dá-lhe voz de comer. Meu irmão Felipe ficou arrepiado nessa hora. Eu vejo, não você, Felipe, então eu falei Felipe, foi Felipe, tá? Felipe fica assim arrepiado e fica vermelho e falou: Senhor, nós já fizemos um cálculo aqui, X dinheiro não é capaz de suprir a necessidade desse povo. Olha, para tu ter uma ideia, nós temos um camarada aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos, e Pedrão já está de olho na comida dele. Olha que coisa ilógica. Dá-lhe voz de comer. Eles não pensaram logicamente, mas quando eles pensaram logicamente, Deus estava mostrando para ele não o que é lógico, mas o que é espiritual. Então quem está na carne dificilmente vai compreender as coisas do Espírito. Jesus olha para eles e diz: mandem eles se assentarem, mandem eles ficarem quietos. E cada um sentou ali onde lhe era conveniente. Aí Jesus disse: me dá esses 5 pães e esses 2 peixinhos. O que era lógico, que aqueles 5 pães e 2 peixinhos talvez só desse para alimentar uma família de 3 pessoas. É um grupo ou uma família ali que vai ser reunida de 3 pessoas. Aí Jesus vai fazer algo que é ilógico. Porque os discípulos precisam aprender que quando a coisa é lógica, nós perdemos na maioria das vezes o campo da visão espiritual. O Milos diz uma coisa muito interessante, que o problema ou que impede a visão é a nossa vista. Oh, fantástico! Visão está além do que é natural. Visão está acima do que é lógico. Então Jesus pega aquele pão, aqueles peixes, aqueles pães, aqueles peixes, manda a galera sentar e eles estarem diante de uma verdade. Qual é a verdade? 5 pães e 2 peixinhos, que é uma realidade que só dá para alimentar talvez 3 pessoas. Mas o Eterno, quando Ele fala conosco, diga ao pobre, sou rico, é para que nós possamos ver a coisa em um outro campo. Nós possamos ver além do que a vista mostra. E agora Jesus vai pegar aquela verdade. Qual é a verdade? A verdade de dar-lhe voz de comer. Diga comigo, a palavra de Deus, não volta atrás. Não volta atrás. Jesus não disse dar-lhe voz de comer? Aleluia. Vou repetir. Jesus não disse dar-lhe voz de comer, mas eles carnalmente disseram: o dinheiro da sacolinha não dá. Ou seja, da oferta não dá. E se tivéssemos X valor que lá no cofre dos discípulos, né, do que se arrecadava para mantê-los, não dá. Mas Jesus disse o quê? Jesus não perguntou: vem cá, vê quanto temos aí para dar de comida a essa multidão, para ver se dá. Jesus não disse isso. Mas olha que interessante. Às vezes a nossa visão espiritual é como um flash. Foi o que aconteceu com alguns dos discípulos ali. Os discípulos olharam para o tempo, que já estava acabando o dia, e chegaram para Jesus e disseram: Jesus, o povo nos segue, o povo está exausto, manda-os embora. Não é uma preocupação de um homem espiritual? Mas o espiritual às vezes acaba se chocando com o que é natural.
Aí Jesus olha para eles e fala assim: então, se vocês estão preocupados com eles, chegou o momento de vocês servi-los. Dá-lhe voz de comer. Ele não disse assim: se vocês quiserem, você pode servir. Ele ordenou: dá-lhe voz de comer. Vieram com a desculpa. E Jesus continua dizendo: dá-lhe voz de comer. Senhor, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Dá-lhe voz de comer. E desses pães? Ele olha para os céus e agradece e multiplica os pães e o peixe. E quem é que dá de comer ao povo? Os discípulos. Porque a coisa espiritual foge da lógica. Enquanto estivermos visualizando as coisas no campo carnal, vai haver inveja, vai haver contendas, vai haver dissensão e toda obra vai ser maligna. Mas no momento que eu olhar para o meu irmão, como Paulo diz aqui em Coríntios, a ninguém mais conheçamos segundo a carne. Aleluia. Eu olhar para o irmão e dizer: ele é filho de Deus. É falho, mas é filho de Deus. E eu sou filho ou filha de Deus, eu sou falho como ele. Nós vamos viver uma vida melhor. Nós vamos alcançar uma dimensão privilegiada. E nós precisamos buscar esse nível. É dever nosso buscá-lo. Vou te dar também uma outra parte do campo espiritual. Um certo homem chegou diante de um profeta porque tinha uma doença que era basicamente incurável. E Eliseu disse a Geazi: vai lá e manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Geazi chega para ele e fala assim: general Naamã, o profeta de Israel mandou você dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Naamã, como é que é? Eu tenho uns rios lá na minha terra natal que dá de 10-0 no Rio Jordão. Ele conseguiu enxergar o que era espiritual, porque estava preso na sua visão carnal, na sua vista anti-espiritual. Olha a visão espiritual que ele tinha. Eu achava que ao chegar aqui ele me receberia e invocaria o seu Deus e eu ficaria curado. Os planos de Deus não são os nossos planos. O objetivo até pode ser idêntico, mas o método, o modo de trabalhar, não. Você acredita nisso? É por isso que às vezes você diz assim: me lembrei, eu li para Tatiana, lembrei. Como é que eu vou dar o meu voto? Como é que eu vou pagar o meu voto? Você está vendo pelo lado carnal. E Deus está dizendo: vai nessa tua força. Mas eu vou passar aperto. Não vai passar aperto. Ah, eu vou passar sufoco. Não vai passar sufoco, porque você está vendo aonde a tua vista te permite enxergar. Mas se você, der um salto, mesmo de relance, você vai ver que Deus está dizendo: essa é só uma semente. Tem algo maior, melhor para você lá na frente. Ah, mas eu achei que ia acontecer assim. Nem sempre acontece do nosso jeito, para não dizer 100% das vezes. Sempre acontece de maneira melhor. Sempre vai acontecer de uma maneira melhor. Sempre. O Deus manda o perfeito, mas só chega para a gente aqui o melhor. Porque o perfeito fica em dimensões celestiais, onde nós iremos desfrutar de lá o melhor. Olha como às vezes nós somos tão mesquinhos espiritualmente. Paulo diz em Efésios capítulo 1, verso 3, que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Se elas são espirituais, eu ouso com temor dizer, esperando que você a torne material. Amém. Captaram, queridos? Era o caso de Naamã. Naamã chegou e falou: achei que ele ia, sei lá, ia rodopiar, falar plá.
embora. E ele saiu revoltado. Não tem momento que a gente faz assim? Vem na igreja, aí parece que o pastor conta a nossa vida todinha, existe, dito um montão de coisa. Aí tu diz assim, caramba, para que eu fui para a igreja hoje? O pastor me descascou. O pastor só não me chamou, me chamou de santo assim. Não tem momento que é assim? Porque nós vamos para a igreja imaginando uma situação. Aí chega aqui, Deus muda o disco. Aí você sai toda arrebentada. Lá na frente você vai dizer, caramba, não é que aquela coça que eu tomei, olha como é que me serviu para hoje. Queridos, saia revoltado, mas não saia da presença de Deus. Pastor, saia revoltado, mas não saia da presença de Deus. Às vezes vai sair chateado. Mas da presença de Deus, é melhor ficar um chateado na presença dele do que alegre fora da sua presença. Aí Naamã foi embora. Aí tinha um camaradinho lá que pescou o que Naamã não tinha pescado. Aí botou para 5 pães e 2 peixinhos. E aquele servo coçava a cabeça. Como é que eu vou falar com o meu general agora? Porque eu não estou vendo o meu general doente, eu estou vendo o meu general curado. Mas como passar essa informação para o meu general que ele está curado? Pô, tem nada a ver com o material, com o carnal, com o espiritual, mas como disse o pastor Valdécio, eu deixo meu coração solto para Deus falar o que precisa falar com a gente. Aí, ele toma coragem e diz, seja o que o Eterno quiser. Meu general, com todo respeito, Naamã furioso, pensando, poxa, mas que profeta michuruca. Poxa, eu sou um general do maior reino da atualidade, eu sou um cara que sou vencedor, e esse profeta não sai nem para me receber. Ah não, eu não admito uma coisa dessa não. E ele foi chateadíssimo, furioso. Mas Deus, querido, é sempre gracioso com a gente quando Ele tem um plano nas nossas vidas. Às vezes nós não cremos, mas Deus coloca um do nosso lado que nos ajuda na nossa fé. Não é assim? Não, você vai conquistar. Não desiste não, porque isso é para o teu bem. Para de reclamar, porque você reclamando só vai piorar a situação. Você mesmo tem razão. Naamã está lá furioso, aquele servo chega, Senhor, se o profeta te pedisse alguma coisa difícil, tu não faria para ficar curado? Cara, que palavra sábia. Aleluia. Que palavra espiritual. Naamã tinha uma brasa escondida daquela cinza de orgulho e ignorância que precisou ser soprada pelo profeta, só que o profeta tirou só um pouquinho da brasa, porque Deus queria dar honra àquele servo que estava ao lado daquele homem. Se prepare que se você for um homem ou mulher espiritual, você vai ver vitória onde há derrota, você vai ver prosperidade onde há miséria, você vai ver cura onde há a proposta de morte, você vai ver o agir de Deus na sua vida. Naamã em cima lá do seu jegue, do seu burro, sei lá, da sua carruagem, lá dentro do seu camaro. Não, o camaro não dá para o céu falar com ele, né? Que ele teria que ir. Naamã tem a cinza da sua brasa espiritual soprada. Ele parece que a ficha cai. É mesmo. Só que ele estava passando aonde? Pelo Rio Jordão. Ele olhou para aquela água meio lamaçada. Se eu tivesse de enfrentar um grande inimigo, eu enfrentaria para estar curado. Se eu tivesse dar a volta ao mundo a pé para estar curado, eu daria. E por que eu não vou dar 7 mergulhos nessa água? Queridos, Naamã já estava curado de verdade. Só que ainda não era uma realidade. Porque para se tornar realidade em nossas vidas, é necessário nós cumprirmos a risco que o profeta diz. Ele não disse 3 mergulhos,
Ele não disse 6 mergulhos. Ele não disse 5 mergulhos. Ele disse 7. Naaman desce da sua carruagem, do seu cavalo, faz naquelas águas lamacentas, ele tem que se despir. Imagina a vergonha de Naaman. Quando nós nos convertemos, nós não ficamos com vergonha de dizer que estamos assim, poxa, eu me converti. Ou quando a gente assume uma responsabilidade na igreja, nós também ficamos meio que com vergonha de dizer, né? Mas tu, quem é você? Coisa e tal. Naaman se desce. Eu não sei se ele estava totalmente pelado, mas o importante é que a voz do profeta ressoa na voz daquele servo, que faz agora ressoar no ouvido de Naaman. E Naaman dá os 7 mergulhos. Quando Naaman entendeu na lógica, olha o que eu vou te dizer agora. Na maioria das vezes nós temos que tratar com a lógica para que o ser do homem capte o lado espiritual. Olha lá, Davi. Só viu te ameaçando, né? Vamos processar ela, Davi. Aí, Naaman só pôde vislumbrar o que era espiritual quando ele ouviu uma coisa que era óbvio e lógico para ele. Captaram? O pastor só acabou de se contradizer, não. Porque cada pessoa é uma mente diferente da outra. Alguns vão ter que entender de alguma maneira que é a do outra. Perdão, que é um do outro, vai ter que entender de outra. Às vezes alguém fala assim, olha, você vai ressuscitar. O cara acha que vai ter que morrer, literalmente para depois. Mas como você fala assim, queridos, o que é ressuscitar? Ressuscitar é você ter novos hábitos. E hábitos saudáveis. Ah, isso que é o espiritual? Não, mas é o início. Captaram? É o início. Então, quando o camarada quer viver a dimensão espiritual, Deus vai dar prosperidade a ele aqui, para ele compreender que aquilo é algo espiritual. Quando Naaman viu algo muito óbvio, porque ele via pela vista e não pela visão do profeta, porque é muito difícil eu passar visão para você. Porque para mim é fácil de visualizar. Difícil é mostrar, explicar, revelar para você. Compreenderam? Beleza. Naaman chega, dá os 7 mergulhos, acontece o que ela? Ele sai curado. O que era espiritual se tornou real. Se tornou real. O que é que Naaman faz? Volta para falar com o profeta, e agora o profeta sai. E por que, na minha concepção, o profeta sai agora? Igual Paulo. Paulo queria comunicar coisas espirituais para os coríntios, mas os coríntios não foram curados completamente da lepra. Naaman volta para lá para agradecer o que aconteceu, e o que aconteceu tem valor, mas não tem preço. O que vai acontecer para você, o que vai acontecer na sua vida, diante do voto, daquilo que você prometeu aqui está fazendo, não é porque você está pagando, porque o que você vai receber não tem preço, tem valor. Você não paga por bênção, ela é dada pela tua fé, ela é dada por amor e pelo amor que Deus tem a você.
para que o homem não bata no peito e diga: eu paguei, eu fiz o voto. Com ou sem, você vai receber do mesmo jeito. Pastor, em que base o senhor está falando disso? Quando Naamã chega lá para pedir ao profeta que o cure, ele leva presente, porque naquela época era normal levar os presentes, dinheiro, oferta para os videntes, que nós chamamos de profeta. Era normal, mas eles estavam querendo pagar por algo que o dinheiro não poderia comprar. E o profeta não sai, porque tudo naquele momento era só carnalidade. E quando ele recebe de graça, ele traz os presentes, e aí o profeta sai e o recebe. Por quê? Porque Naamã se tornou uma nova criatura. Agora o presente que ele quer dar ao profeta tem sentido. Mas o profeta diz: eu não preciso disso, porque o Senhor supre todas as minhas necessidades. Eu não fiz isso interessado no teu ouro, eu não fiz isso interessado na tua prata, eu não fiz isso interessado no que você me trouxe. Isso aconteceu para que você reconheça que Deus é o Senhor de Israel e da sua terra. Glória a Deus. É Ele que manda lá e cá. É Ele quem derruba, é Ele quem levanta. É Ele quem humilha, é Ele quem exalta. E ele diz: só te peço uma coisa, tá, profeta? Eu tenho que entrar no templo, acho que é de Dagon, quando o meu rei entrar apoiado no meu ombro para sacrificar a ele. Aí aquele profeta diz: vai em paz. Vai em paz. Ele se converteu. E a partir daquele momento ele passou a ver com os olhos espirituais. Com que você, com quais olhos você tem visto? Qual é a visão que você tem enxergado na sua vida? O diácono Davi estava comentando comigo: pastor, essas palavras desses últimos dias tem me feito buscar mais, tem me feito esperar menos pelos outros e fazer pelo reino. Porque quando você estiver centrado no outro, a tendência é se tornar, você tem uma visão, melhor dizendo, carnal. Que você fica esperando pelo outro, você fica esperando e a coisa não é feita. E quando a obra não é feita, ela também não acontece. Dá-lhe voz de comer. Mas Senhor, mais nada, dá-lhe voz. Mas eu não tenho, tu me dá o que tu tem. É isso que você tem? Então você vai ver que isso que você tem é o suficiente, não só para alimentar, como também para sobrar. Glória a Deus. Mas vai depender da nossa visão, vai depender da nossa concepção. Eu poderia aqui, deixa eu olhar agora, dar vários exemplos. Olha o que diz aqui, para a gente fechar. Essas pessoas são incapazes de entender porque são espiritualmente discernidas, que é anacrino. Esse A é contrário, tá? E este verbo ocorre 10 vezes em 1 Coríntios, frequentemente com o significado de avaliar, estimar, examinar, esmiuçar e julgar. Como é que eu vou julgar as coisas espirituais se eu sou carnal? Tem como? É a mesma coisa de mandar fazer uma cirurgia em alguém. Pastor, tira o tumor aí, sei lá onde é que está desse cabra aí. Ô meu irmão, primeiro que eu vou fazer é partir o coração dele no meio, que eu não sei onde é que está. Como é que eu me ligo? Agora um perito não, o perito vai perguntar: vem cá, onde é que está, como é que vão fazer os exames, ele já fez isso, já fez aquilo.
Agora vamos mudar a coisa. O homem espiritual, quando ele vai orar alguém, Deus diz assim: não ora dessa maneira não, porque o cabra está todo errado. Ora desse jeito, que se você orar dessa maneira, se você fizer isso, se você agir dessa maneira, aí o cara vai dizer assim: caramba, eu fui lá na igreja, doido que o pastor colocasse a mão na minha cabeça, ele só olhou para mim. O homem carnal não entende as coisas do Espírito. Não, eu gosto da igreja do rei pra ti, tá? Oi! Nem é sapatinho de fogo. Eu não sou contra isso não, querido. Mas as pessoas acham que ser espiritual é só isso. Ser espiritual é você, querido, ser chamado de louco, porque você consegue enxergar o que ninguém é capaz de enxergar. Ser espiritual é capaz de fazer algo que todo mundo diz que é loucura, e essa loucura se torna uma realidade não de insanidade, mas prova que Deus age e trabalha a nosso favor. Aleluia. Nós julgamos. Mas pastor, que julgamento é esse? Os sábios nos dizem: julgue os outros sempre para o bem. Olha que visão. Quando você, é uma visão assim, espiritual, grandiosa. Pastor, como é que eu vou julgar as pessoas para o bem? Da mesma maneira que Deus olha para a gente, mesmo sabendo qual é o nosso fim, mas Ele está sempre mandando alguém para tomar conta da gente. Não é? O cara não presta para nada, mas Deus está sempre levando essa pessoa para ser orada, alguém está orando por aquela pessoa, está sempre evangelizando, até o último dia, vai ter o último dia. Que aí vem o cerol fininho e passa a linha nessa galera e acaba as oportunidades. Olhar, julgar as pessoas para o bem, olhar para ela e dizer assim: ela pode mudar. Pastor, mais nada. Às vezes nós reclamamos, né? Nós falamos: poxa, não sei o que, poderia dar mais, ter isso e aquilo. Mas quando alguém fala assim: ora por ele, é quando você dobra de uma esperança no teu coração. Não é assim? Aí fulano vai, cai de novo, faz pior. Parei de orar, que esse cara se dane. Aí de repente você está orando, aquela pessoa vem ao teu pensamento. Quando vem ao teu pensamento, o que você deve fazer? Senhor, mais uma vez está nas tuas mãos, Pai. Faz o que tem que fazer com ele, que eu já não aguento mais. Aí de repente, aquela pessoa passa com a Bíblia debaixo do sovaco.